Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui no canal, meu nome é Edson Filho, sejam muito bem-vindos ao meu canal, mais um vídeo aqui e hoje vou falar aí sobre os estaduais que estão na sua reta final. Tivemos muitos clássicos, muitos jogos interessantes e decisivos nesse fim de semana. Teve aí o jogo entre Corinthians e Santos, hoje vai ter Palmeiras e São Paulo, né, para decidir quem vai para a final aí do Campeonato Paulista. Teve Campeonato Carioca, Flamengo e Vasco, Flamengo vencendo novamente o Vasco. Teve também Internacional vencendo o Grêmio na final do Gauchão e também o Atlético Mineiro já com a mão na taça após vencer por 4-0 o América Mineiro. Tudo isso muito mais aqui no canal, mas antes não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, deixar seu inscrever aí, sua inscrição no canal e comentar tudo aí, toda a sua opinião sobre o que você acha sobre os jogos e sobre o que eu vou falar aqui. Vamos começar com o Flamengo e Vasco, que foi no sábado. Ontem não deu para fazer um vídeo falando sobre Flamengo e Vasco, estava meio ocupado aqui, mas hoje vou falar aí sobre esse clássico. Foi muito importante porque decidiu que o Flamengo vai para a final, mais um jogo em que o Flamengo vence o Vasco. Flamengo aí que começou um pouco mal, o Vasco começou muito bem, competindo, indo para cima, mas foi o Flamengo que terminou vencedor. No início do primeiro tempo, o Nuno Moreira conseguiu fazer um gol numa bola parada, o novo atacante do Vasco, que inclusive eu falei aqui que ia ir pro Vasco, né? Eu dei a notícia, e aí já começou fazendo gol, muito importante o atacante português do Vasco. Só que o Vasco acabou se defendendo muito na partida, aí surgiu o brilho do Bruno Henrique. Porém, teve muita polêmica em relação ao VAR, né? O VAR foi decisivo, era para dizer assim, né, nesse jogo, porque ele não anulou o gol do Bruno Henrique. O pessoal ficou em dúvida, né, se a linha estava traçada corretamente, mas de fato era um lance muito ajustado, não dá para ter certeza se o Bruno Henrique estava ou não impedido. O VAR disse que não, e o Bruno Henrique fez seu 100º gol pelo Flamengo. O Bruno Henrique já é ídolo do Flamengo, mais do que ídolo, rei dos clássicos, principalmente contra o Vasco, a principal vítima dele, né? Então o Flamengo empatou o jogo, ficou numa situação favorável novamente e logo depois o Flamengo fez 2-1 no segundo tempo, um golaço do Luiz Araújo, sacramentando aí a classificação. Só que infelizmente o Flamengo teve uma baixa na partida porque o Bruno Henrique saiu machucado e provavelmente não vai jogar no próximo jogo aí contra o Fluminense, que foi para a final do Carioca. Aí a gente vai ver as alternativas que o Felipe Luiz pode usar para substituir o Bruno Henrique. Uma alternativa que pode ser usar o Luiz Araújo com Plata, né? Plata um pouco mais centralizado. Ele pode jogar com o Juninho, que é uma alternativa do Flamengo, e também com esse trio aqui, Luiz Araújo, Cebolinha e Juninho, que também o Cebolinha é outro cara que vai ser visto aí se vai poder jogar contra o Fluminense ou não. Mas ótima vitória do Flamengo. O Flamengo vai ter um adversário muito difícil. O Flamengo do Felipe Luiz ainda não venceu o Fluminense. O Fluminense fez a única derrota do Flamengo do Felipe Luiz foi contra o Fluminense no ano passado. Uma baita vitória do Fluminense que estava brigando aí para não cair. Inclusive, essa vitória que não rebaixou o Fluminense, né? O Fluminense estava brigando para não ser rebaixado. Com essa vitória não foi, ficou na Série A. Então, nesse ano teve o 0-0 entre Flamengo e Fluminense, um jogo horrível, né? Que inclusive eu falei aqui que a gente vai esquecer da existência desse jogo aí, porque foi um jogo realmente horrível. E a gente espera que nessa final seja bem melhor, né? Vai ser dois jogos no Maracanã. A gente espera que seja tudo de bom para nós. E a gente vai continuar falando sobre Corinthians, porque o Corinthians venceu o Santos depois de ter perdido lá no Equador pela Libertadores e venceu na Arena Corinthians, uma vitória muito importante, onde o trio de ataque Memphis, Garro e Yuri Alberto funcionou super bem, diferente do jogo lá no Equador. O trio de ataque funcionou muito bem, com o Memphis dando passe, Garro fazendo um gol decisivo da classificação e o Roberto também decidindo. Mas teve um cara que não foi nada decisivo, um cara que a gente esperava muito que fizesse algo no jogo, mas não pôde fazer nada, porque o Neymar sequer entrou na partida.
Então a gente vai falar um pouco sobre os bastidores do Neymar nem ter entrado na partida, né? Vamos ler aqui a matéria do GE. Ó, o Neymar foi poupado pelo Santos da semifinal contra o Corinthians. O camisa 10 sentiu incômodo na coxa esquerda na partida entre Bragantino e Santos. Mas depois do jogo afirmou que deixou aquele duelo por entender que era melhor se poupar para não estourar, né? Como se diz no jargão futebolístico. E passou por uma avaliação de 14 minutos no hotel da equipe, na concentração, e não conseguiu estar à disposição para o jogo. Havia o receio do staff de que forçar a atuação de Neymar poderia transformar o incômodo em uma lesão séria. Uma contusão que tiraria o craque não só do dia dos treinamentos do Santos, mas também da lista de convocados da seleção brasileira. Pois é, tem isso, né? Podia ser uma lesão séria, mas você fala, mas o Santos se perder não vai ter jogos até o Brasileirão. Mas no caso do Neymar ele foi convocado para a seleção brasileira, então podia tirar ele dessa convocação. Relatos ouvidos pelo GE dão conta que o camisa 10 ficou bem chateado com a situação e chegou a se emocionar ao falar com os jogadores antes da partida. A pedido do técnico Caixinha, ele foi com o time para a Neoquímica Arena, mesmo sabendo que não poderia estar em campo. O histórico pesou, né? Pesou na avaliação dos médicos do Santos e do staff do Neymar o histórico recente de lesões. Muito por questões psicológicas também. Neymar é avaliado no Santos como jogador que não se dosa em campo, podendo ultrapassar seu limite físico. Então é muito importante também essa questão de você preservar o jogador Neymar. É um jogador que está com histórico de lesões sérios, desde que jogar no PSG. E principalmente depois da última Copa do Mundo, ele não vem tendo ritmo de jogos. Inclusive em 2025, eu acho que já é o ano, acredito que já é o ano que ele jogou mais partidas. Mas essa questão de ter ido para o estádio, ali no banco, eu acredito que não deveria, porque, claro, ele já sabia que não ia jogar. E o Caixinha ainda botou ele no banco, aí todo mundo ficou meio que na esperança. Será se o Neymar entra? Será se não entra? O jornalista tentando apurar aí se ele tinha condição ou não. Ele sequer foi para o aquecimento. Então era óbvio que ele não ia jogar. Então o Neymar não deveria ter ido para o banco. O Neymar deveria ficar ali no camarote, sei lá, mas não deveria ter ficado no banco já que ele não iria entrar, né? Assim, mas você fala, mas os jogadores que não entraram, se fosse assim, seguindo essa lógica, os jogadores que não entram, todos deveriam ir pro camarote, né? Assistir o jogo do estádio. Não é bem assim, porque o Neymar ele não tinha condições de fato, né? Os outros jogadores tinham condições de entrar, o Neymar simplesmente não tinha condição nem de aquecer, e não conseguiu fazer o aquecimento. Inclusive, o pessoal tá falando que é desconforto, acredito que já é algo mais sério e porque o cara não conseguiu fazer um aquecimento, o Neymar ele tá com uma questão bem séria aí, pode ter certeza. Acredito que seja de semanas aí que o Neymar não vai conseguir atuar suficiente para estar disponível para o jogo contra a Argentina e Colômbia pela seleção brasileira. Então, foi isso. Neymar não jogou e o Santos está eliminado. O Corinthians está esperando aí a final que vai ser disputada hoje entre Palmeiras e Santos. Semifinal que teve muita polêmica, eu já disse aqui no último vídeo, sobre toda essa polêmica do Palmeiras quer no sábado, Palmeiras quer na segunda, São Paulo quer no sábado, acabou que foi na segunda mesmo. Vamos falar sobre o Campeonato Mineiro também, que o Atlético Mineiro venceu por 4-0 o América Mineiro, com gols do Diorri, do América Mineiro, fez gol contra, 2 gols do Ianco e um gol do Rony, que tá demais no América Mineiro não, no Atlético Mineiro, depois que saiu do Palmeiras. O Atlético Mineiro sobra no Campeonato Mineiro, né? Acho que o único time que consegue disputar com o Atlético Mineiro é o Cruzeiro, e o Cruzeiro não foi para a final, acabou sendo eliminado. Então, o Atlético Mineiro vai ser ex-campeão seguido do Campeonato Mineiro, um baita feito. Mais uma vitória que deixou todo mundo surpreso foi a vitória do Internacional em cima do Grêmio. O Internacional venceu por 2-0, né? Foi 2-0? Foi. 2-0 o Grêmio na Arena Grêmio, os 2 gols no primeiro tempo, uma pane defensiva do Grêmio, Internacional aproveitou e já tá com a mão na taça. O Grêmio vai ter que vencer por 2-0 lá no Beira-Rio, eu acho muito difícil. E foi isso, galera, eu queria agradecer pela sua audiência, agradecer pelo seu like, a sua inscrição no vídeo, deixar também seu comentário aí,
sua opinião sobre o que você achou, sobre o que eu falei aqui, sobre os assuntos do vídeo de hoje. Amanhã tem mais, muito sobre futebol, sobre o que vai acontecer aí, as notícias, as principais notícias do mundo da bola. Então, por hoje é só, até amanhã e fui!